Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, carta aos Efésios. Nós estamos continuando a nossa exposição, verso a verso, da carta aos Efésios, capítulo 5. Eu vou ler do verso 25 ao verso 29, tá? Mas nós vamos falar hoje somente do verso 25 e 26. Mas a leitura é do verso 25 ao 29, que é um parágrafo aqui, tá bom? E a gente vai tratar somente dos versos 25 e 26, porque senão não daria tempo de tratar de todos os versos hoje, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 5, do verso 25 ao 29. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade agora de ouvir a sua palavra. Seja o seu Espírito a falar aqui, mortifica a minha carne, abra o nosso entendimento, edifica as nossas vidas e nos alimenta, Senhor Deus, nesta manhã com a sua palavra. É o que te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, depois de Paulo estabelecer a responsabilidade das esposas com o marido, e de lhes dizer que é uma ordem, não uma opção, elas serem submissas aos seus maridos, né? E que, segundo as Escrituras, o símbolo dessa submissão deve ser usado, que é a cobertura, o véu, né? O apóstolo agora direciona a sua fala para os maridos, para os homens, e é bem mais responsiva. É algo assim que ele exige dos homens, é algo muito além do que ele exige das mulheres, né? As mulheres acham, né, algumas, né, não estou falando todas, né, mas a grande maioria acha que ser submissa ao seu marido vai contra a liberdade delas, né? E isso está errado. Nós falamos isso na semana passada. Mas os maridos, eles têm uma responsabilidade muito maior do que talvez alguns homens podem até preferir ser submissos do que assumir essa responsabilidade. Entende? Aí eu chamo de homem banana, né? Enfim. Ele fala aqui, dando ordem a eles acerca da responsabilidade deles, né, para com suas esposas. Paulo, irmãos, agora gasta um texto bem maior do que quando ele falou com as esposas. O texto é maior. Com as esposas ele fala em 3 versos. 3 versos. Com os maridos ele fala em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versos falando com os maridos. 9 versos falando como o homem deve se portar com as suas esposas. Né? E Paulo, ele enfatiza bem, irmãos, a responsabilidade do marido, usando como analogia Cristo e a igreja. Olha que responsabilidade. Olha que responsabilidade. Paulo não faz isso com a mulher. Faz com o homem. O grande espaço dedicado a esse assunto indica, irmãos, a importância da responsabilidade do marido com a esposa. Não que não seja importante
a submissão da mulher, da esposa para com o marido. Não, não é isso que eu estou falando. Mas ele enfatiza muito mais essa importância da responsabilidade do marido com a esposa. Esses versos aqui do 25 ao 33 apresentam a medida do amor dos maridos, né? O cumprir esta responsabilidade, irmãos, não apenas honrará a esposa, mas também trará harmonia e paz no casamento. Entende? Essa união da esposa submissa ao marido e do esposo, do marido, ele responsável e cuidador da família, da esposa, ela traz paz e harmonia ao casamento. Se todas as famílias entendessem isso, nós teríamos uma taxa muito pequena de divórcio nessa terra. Muito pequena. Mas Deus não quis assim, né? Aprove Deus todas as providências, né? Todos os decretos. Então, irmãos, o verso 25 vai falar do dever do marido. E o dever do marido é amar a sua mulher. Vós maridos, amai vossas mulheres. É a ordem. E esse amor, eu vou explicar esse tipo de amor. Não é uma atração, não. Né? Eu vou explicar que tipo de amor é esse, né? Esse não é um amor qualquer, irmão. Por algo de bom que o homem viu na mulher. Não. Esquece isso. Isso é atração, né? É um amor que é incondicional. Você aprende a amar a sua mulher. Com o tempo isso estou falando do cristão, você vai aprendendo a amar a sua mulher e esse amor se torna um amor incondicional. Pois esse amor deve ser igual ao de Cristo com a sua igreja. Porque ele compara, como também Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Ele teve um amor incondicional. Ele não viu nada na igreja. Até porque se ele visse, nós não seríamos salvos. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Isso requer, irmãos, da parte do marido, uma afeição especial em sua relação com a esposa. É algo além da atração. É algo além do que a esposa é. É algo além. É algo além. Sem esse amor, irmãos, o marido estaria abusando da sua esposa como se ela fosse um objeto. Ah, eu amo a minha esposa porque ela cozinha bem. Eu amo a minha esposa porque ela me faz muito carinho. Eu amo a minha esposa porque ela é uma ótima faxineira. Tem uns carniços aí assim, é sério. Né? Eu amo a minha esposa porque ela faz um estrogonofe maravilhoso. E por aí vai. Algo de bom que eu vi nela, por isso que eu amo. Aí vamos dizer que ela comece a fazer ao contrário. Não faxina bem, não cozinha bem, não faz carinho bem, não faz nada bem. Aí o cabra vai deixar de quê? De amá-la, porque aquilo que ele viu já não é mais bom. Já não é mais bom. Por isso que o casamento foi feito para durar até que a morte nos separe. Essa é a ordem. Né? Nos separe por um certo tempo e seremos unidos em Cristo no céu. Quando formos ressuscitados, né? E é assim que muitos fazem, irmãos. Eles veem a esposa como um objeto. Como um objeto. Né? Por isso que muitos casamentos não dão certo. Porque com o decorrer do tempo, tem pessoas que mudam para pior, né? E aí o cara não aguenta, ou a mulher não aguenta e manda embora. Né? Não estou te aguentando mais. Como dizem aí, o mundo fala, né? Incompatibilidade de gênios. Aí tu... Como assim? É incompatível, olha. Aí se separam.
o Senhor Jesus, irmãos, nos deixou um mandamento idêntico a este, né? Jesus falou assim, ó: um novo mandamento vos dou. É a mesma coisa, só que é voltado agora para irmãos, né? Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, ó, que vos amei uns aos outros, não só a esposa, né? Mas uns aos outros, como eu vos amei a vós, como ele amou a igreja. Não é a mesma coisa? É o mesmo, a ordem é a mesma. É a mesma. Que também vós, uns aos outros, vos amei. João 13:34. Entende? Então, a ordem é o quê? Que você ame, no caso aqui, né? Não vou tratar desse texto, eu só tirei um exemplo dele. Mas a ordem aqui é que os maridos amem as suas mulheres como Cristo nos amou. E como é que Cristo nos amou? Que nós estávamos quê? Perdidos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou. Nos vivificou. Irmãos, o modo como o marido deve estar diante da sua esposa é por amor. Por amor. Por amor. E esse amor vem de Cristo. Assim como Cristo está diante da sua noiva, que é a igreja, por amor. Esse é o modo que o homem deve estar diante da sua esposa, como Cristo está diante da sua igreja, sua noiva, que ele amou tanto que se deu a sua vida em sacrifício pelos nossos pecados. Não foi o que a gente fez hoje na ceia, anunciando a morte do Senhor? Porque Ele morreu por nós, por amor. Deus Pai deu seu Filho unigênito para que nós crescêssemos nele. Crescêssemos. Para que a sua morte não tenha sido em vão, como muitos fazem aí. Que Deus morreu por todos, não tem como. A expiação do Senhor, ela é específica para aqueles que o amam. Somente. Se a igreja, irmãos, é comparada à mulher e Cristo ao homem, o marido, né, que é o marido, então, podemos usar um texto que está lá em Romanos 8. Vamos lá em Romanos 8? Romanos 8, verso 38 e 39. Romanos 8, verso 38 e 39. Diz assim a palavra do Senhor: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, deveria ser assim. Na prática, não é bem assim, mas deveria ser assim. Nada poderia nos separar do amor do marido, a esposa, né? Do amor do marido. Nada poderia separar este casal. Nada, porque o que Deus uniu, homem nenhum separe. Saia da sua casa, dos seus pais, e se una à sua mulher, e vocês serão uma só carne. Essa é a ordem que devemos cumprir. Casou, não separa, só se você morrer. E se separar, não se case de novo. Essa é a ordem. Paulo deixa bem claro isso lá em 1 Coríntios 7. Mas não. Casa separa, casa separa, casa separa. É um vulco-vulco.
Inacreditável. Entende? Então, o que Paulo tá falando? Ó, o nosso amor, a nossa união, preste atenção, irmão, a nossa união com a mulher é tão grande como a união de Cristo com a igreja. É isso que ele está falando aqui. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A ordem é que o marido ame a sua igreja, e ele vai falar aqui, mais para trás aqui, que o verso 31, né, mais para frente, desculpe, o verso 31 vai falar, ó, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. É inseparável. Pode Cristo se separar da igreja? Então não pode o homem se separar da mulher. 1 Coríntios 7, Paulo vai falar, o Espírito, né, é Deus falando ali, que ele vai falar que o homem não se separe da mulher. Entendeu? O homem não se separe da mulher. Não fala da mulher, fala do homem. Porque o homem é a glória de Deus. A gente vai ver lá em 1 Coríntios 11. O homem é a glória de Deus. E a mulher é a glória do homem. Tem uma hierarquia a ser cumprida, uma subordinação. Entende? Então, nós, como homens, não podemos nos separar da mulher. Estou falando de homem crente, tá, irmãos? Homem crente. Homem crente. A ordem é que você não se separe. Mas tem aquela, né? Se separar, não se case, né? Irmão, se nada pode nos separar do amor de Cristo, assim deveríamos ser também com a esposa, né? Nada poderia nos separar do amor do marido. Nada. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê, né? Vamos ver alguns textos que vai nos ajudar a entender essa questão desses dois versos. Irmão, vamos lá em Colossenses 3. É um verso paralelo, né? São textos paralelos. 3,19. Colossenses 3,19 diz... Aqui é bem resumido, né? Aqui é bem resumido. Vós, marido, amai as vossas esposas, e não vos irriteis contra elas, né? Não perca a paciência. Não perca a paciência com a sua esposa, né? Às vezes é difícil, mas a ordem é essa, né? Não vos irriteis contra elas, né? Aqui é um texto bem resumido, porque ele já falou lá em Efésios, né? E outro texto que eu quero tratar com os irmãos, esse é bem explicativo e maior um pouco, é a primeira carta de Pedro. Vai lá na carta de Pedro, na primeira carta, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7. 1 Pedro 3, 7, diz assim a palavra do Senhor: igualmente vós, maridos, igualmente vós, maridos, primeiro ele fala de Sara, não é isso? Que Sara, verso 6 aí, né? Sara obedecia a Abraão chamando-lhe de Senhor. Agora ele vai falar do marido, né? Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha as vossas orações, olha só. Coabitai com ela, com entendimento, dando honra a ela, vendo que ela é um vaso mais fraco, mais frágil, né? Que ela é herdeira junto com você da graça da vida. Faça tudo isso, porque se você não fizer, as suas orações serão impedidas. Olha que seriedade, né? O coabitar aqui, irmãos, não é fazer sexo não, tá? Como alguns pensam. O coabitar aqui
é você viver junto como família, em comunhão com a sua esposa, em paz com a sua esposa. Por isso que ele vai falar que isso tem que ser feito com entendimento. Qual é o entendimento que nós temos? É o entendimento da palavra, o entendimento, o conhecimento de Deus. É isso, né? Façamos isso com zelo, não de qualquer jeito, né? Com prudência, com conhecimento prático da vida, certo? Dando prioridade, né? Ele fala aqui, dando honra à mulher, dando prioridade à esposa, pois ela foi dada ao homem para que o homem cuidasse dela. Presta atenção, irmãos. Deus fez assim, ó, esta mulher que vós escolhestes para ti, sou eu que estou te dando. Cuide dela como Cristo cuida da igreja. Essa é a mensagem. Cuide dela como Cristo cuida da igreja. Seja responsável pela sua esposa, como Cristo é responsável pela igreja. Cristo, ele é desmantelado com a igreja? Desleixado com a igreja? De jeito maneira. De jeito nenhum. Meganoito. É grego. Meganoito. De maneira nenhuma, é isso que quer dizer. De maneira nenhuma. Cristo é zeloso ao extremo com a sua igreja. E nós devemos ser zelosos com as nossas esposas. Não é maior a responsabilidade? Você deve cuidar e não maltratar dela. Por quê? Né? Por que você deve ser assim? Porque ela o quê? Ela é um vaso mais frágil, mais fraco, tanto física como espiritualmente, irmão. A gente tem um exemplo de Eva. Quem foi enganado? Foi Eva ou Adão? Foi Eva que foi enganada. Adão deu, não sei, a gente não sabe o que aconteceu, a Bíblia não é muito clara sobre isso, mas há uma conjectura que a gente possa falar que Adão deu, parece que, né, não estava ali na hora, não cuidou bem, e ele também vacilou, errou, os dois, né? Mas a primeira a ser enganada foi Eva, e depois Eva é que leva a fruta até ele, não é a serpente, é Eva. Entende? É por isso que nós devemos ter a atenção muito forte sobre a esposa, cuidar dela. Irmãos, existe um entendimento aí, né, no mundo, na psicologia, né, estudos foram feitos que a mulher é mais suscetível ao engano pelo ouvido, por ouvir palavras, e o homem é pelo visual, ele cobiça aquilo que ele vê. As palavras ele até ouve, mas há exceções, é lógico, né? Mas existe esse estudo, não sei até onde isso é verdadeiro, mas a gente olhando para o Éden, né? Eva foi enganada pelo ouvido e Adão, quando viu o fruto, ele comeu, entende? Parece, né? Parece ser, enfim, mas você vê que as mulheres, elas dão ouvido às coisas, né? Dão ouvido. E os homens é pelo ver. É a candeia dos olhos, né? Aqueles olhos, eles ficam cobiçando. E a mulher já é mais pela ouvir. Então, isso eu falo num sentido geral, né? Não é todos, né? E sendo os homens, irmãos, juntamente com as suas esposas, que ele vai falar aqui, ó, herdeiros da graça da vida. Eles são herdeiros juntamente da salvação, né? Que está em Cristo Jesus. É nesse sentido, preste atenção, aí a gente agora vai lá para Gálatas, vamos lá em Gálatas, é nesse sentido, Gálatas 3, 27 a 29, é nesse sentido que esse texto fala, não no sentido de que alguns falam que homem e mulher são iguais, eles defendem o pastorado feminino, eles defendem a mulher como igual ao homem em tudo, distorcendo o texto ao bel prazer, mas não.
Esse texto vai corroborar com o texto de 1 Pedro 3,7, dizendo, não, olha que vocês são iguais na herança, vocês são iguais na herança que Deus deu a vocês, que é a salvação, a vida eterna. Ele fala, a graça da vida eterna. Diz aqui o texto, 27 ao 29, Gálatas 3. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto, aí começa, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Herdeiro, está falando de herança. O Senhor é igual ao servo? Não. Judeu é igual ao gentio? Não. Macho e fêmea, né? Nem macho nem fêmea. Não foi isso que Deus falou. Deus está falando da herança da salvação. Ele fala da vida eterna, como 1 Pedro 3,7 vai falar. Da vida eterna, né? Ele corrobora com esse texto, esclarecendo, vocês são iguais na salvação. Deus salva tanto homem quanto mulher. Ele não faz acepção de pessoas. Ele salva servo, ele salva senhor. Ele salva judeu, ele salva gentio. É isso. O que foge a isso, é distorção do texto. É para conformar o que eles pensam. Aí eles distorcem e caem em heresia. Esse negócio de erro, essa palavra erro, a mim não me cai bem no caso da palavra de Deus. Quando alguém distorce o texto da Bíblia, é heresia. Não é erro, é heresia. Porque eles querem conformar o texto com a mente deles, com a conformidade deles, com o que é confortável para eles, com o que eles pensam em acreditar. É isso. Aí eles distorcem. Aí dá brecha aqui para que, viu? Não tem macho nem fêmea, é todo mundo igual. É todo mundo igual. Não é isso. É todo mundo igual na salvação, né? Existe uma subordinação aí. E eu já falei sobre isso. Então, irmão, os homens, fazendo conforme lhes foi ordenado, as suas orações não serão impedidas. Elas subirão até o trono da graça, até o trono de Deus. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 e 4. Tessalonicenses 4, 3, primeira Tessalonicenses 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. Porque presta atenção, o início da frase, o início do texto. Porque esta é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Cada um quem? Homem e mulher. Possua o seu vaso. Quem é o vaso? É o marido e a esposa. Porque isso é o quê? É a vontade de Deus. Em santificação, não é de qualquer jeito, né? E em honra, para que você saia da fornicação. Fornicação tá falando aqui, né? De sexo promíscuo, prostituição, entre outras coisas, né? Saia disso e possua o seu vaso, né? A sua esposa, o seu esposo, em santificação e em honra. Como é que nós vamos fazer isso, pastor? O que a palavra está falando em Efésios. Mulheres, obedeça ao seu marido. Homem, ame as suas esposas, como Cristo amou a sua igreja. Cuide delas. Mulher, cuide do seu marido.
Irmãos, a ordem é simples, o homem é que complica. Não, não é bem assim. É como então? Alguns vão falar, né? Não é bem assim, pastor. É como então? Se a palavra está falando isso, você está falando que não é bem assim, é do seu jeito, é isso que você quer falar? Ah, não, mas... Entende? Eles começam a coisas que incomodam a eles, eles simplesmente não obedecem. A carne fala mais alto. A maldita carne. O pastor Matthew Henry, do século 17, século 18, ele nasce no século 17 e morre no final do século 17, né? E morre. É um pastor que comentou a Bíblia toda. Temos aí cinco volumes da sua produção. Ele comentou a Bíblia toda. E ele nesse comentário aqui, nesse texto de Efésios, ele é bem esclarecedor. Ele diz assim, abre aspas: o amor que Deus requer ao marido em relação à sua mulher tornará mais fácil a sujeição que Deus requer da mulher em relação ao seu marido. Entende? O que ele está falando? Que o amor que Deus requer do homem para a mulher vai se tornar mais fácil ela se sujeitar a este homem, porque ele ama ela de forma que ela, se ela não se sujeitar, ela pode até se sentir mal. Caramba, meu esposo é bom comigo, me trata bem, né? Faz todas as coisas. E ele fala uma coisa, eu retruco. Ele fala outra, eu retruco. Eu tenho que mudar. Então, o homem mostrando esse amor, a mulher fica mais fácil dela ela se sujeitar. É via de mão dupla, né? Vai para lá, vem para cá. Vai para lá, vai para cá, né? Aí ele continua aqui. E a sujeição que Deus prescreveu para a mulher será um retorno abundante do amor do seu marido. O marido vai receber de recompensa a sujeição da mulher. Por amor. Amor a quem? A Cristo. Não tire Cristo disso. Se tirar, eu amo minha mulher. Por que isso não é? Por causa de Cristo. Eu amo meu esposo. Por quê? Por causa de Cristo. É Cristo. Entende? É Cristo. Né? Então ele fala, ele vai ser recompensado por amar a sua mulher desta forma. Então, irmãos, após Paulo ter mencionado o amor de Cristo pela igreja, o apóstolo agora nos informa, ele vai nos informar, né? Que ele se entregou a si mesmo por ela, né? Ele se entregou, ele morreu pela igreja, né? Ele se entrega em submissão ao Pai, né? Filipenses vai falar, né, que ele morreu, ele foi humilde até a morte, obediente, morte de cruz. Filipenses 2 vai falar sobre isso, tem um parágrafo inteiro lá falando, ele morreu por amor de nós, né? Ele se entregou, né? É o que o texto está falando aqui, e assim mesmo se entregou por ela. Para quê? Aí é onde a gente vai entrar no verso 26. Por que Deus fez isso? Por que o Senhor Jesus fez todas essas coisas? Por quê? Verso 26 responde, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Está respondido, né? Irmãos, santificar, purificar e lavar são sinônimos da mesma coisa, que é se tornar limpo. Você tornar uma coisa limpa, certo? Você santifica, você purifica e você lava. É a mesma coisa quando Paulo usou lá no verso 19, falando, né, em salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu expliquei sobre isso e dei vários exemplos lá, né, nesse sermão.
Então, para expressar o quê? Uma mesma coisa, o mesmo sentido, que agora tem a ver com limpeza, de você estar limpo, da igreja do Senhor estar limpa. A palavra de Deus, irmãos, nos exorta em diversos textos a nos purificarmos das imundícies, não é verdade? Porque nós já fomos regenerados e renovados, né? Nós já fomos santificados, só que essa santificação, ela ocorre diária, porque você peca. Se você não pecasse mais, aí tudo bem, tranquilão, mas você peca, nós pecamos, e por isso há a necessidade dessa purificação, e Cristo já morreu por causa disso. Então, o que a gente deve fazer? Não se sujar mais, não estar mais sujo. E como é que a gente faz isso, pastor? É pela lavagem da água, pela palavra. Pela palavra. A gente vai chegar lá. Vamos em Tito, a carta de Tito, capítulo 3, verso 5. Olha o que ele diz aqui, ó. Tito 3, verso 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, por quê? Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Ele se entregou e a sua morte nos concedeu essa lavagem de regeneração e de renovação do Espírito. João 3,5. Aí vocês vão ter uma ideia da água, né? A água é o símbolo. Preste atenção. João 3,5. A água é o símbolo desta lavagem, desta purificação. Por isso que eu falo, irmãos, o símbolo é importante. Você tira o símbolo, perde todo o sentido daquilo ali. Por isso que eu falei do véu. O véu é o símbolo da submissão. Tirou o símbolo, perdeu o sentido da submissão. Tira o símbolo da água, tira a água, né? Tira a água que é o símbolo, tira a água do batismo, vê se você vai. Acabou o batismo. Acabou. Acabou o batismo. João 3,5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não... aquele que não nascer da... Que água é essa, pastor? É a água que ele está falando. É a lavagem, é a purificação, é um símbolo. Não é que você tome banho e os pecados saem, não é isso, irmão. Isso é espiritual, entende? É um simbolismo, é metafórico. É uma metáfora que Paulo usa, que é usado esse símbolo. Por isso, a importância do batismo, irmão. A água é um símbolo de purificação, de limpeza. Você não limpa nada sem água, né? Por isso, a importância do batismo e que ele seja de forma correta, por imersão e para aqueles que creem. Para aqueles que creem, porque eles vão se arrepender. Aí há o que? A regeneração, que nós lemos lá em Tito 3,5, vai ser a lavagem da regeneração do Espírito e a renovação do Espírito Santo. É espiritual. A água, o batismo, ele só é um simbolismo que a gente faz, mas já que a palavra já nos lavou, já houve essa regeneração, essa renovação do Espírito pela palavra. E a água vem como um símbolo para mostrar que nós fomos regenerados. Entendem? É isso.
Por isso a importância do batismo, né? Porque todo o corpo deve ser lavado, não só a cabeça, como muitos fazem. Jogam aspersão, né? Fazem assim. Isso é catolicismo, irmão. Catolicismo. Entende? O batismo, ele é uma lavagem. A palavra é bem clara, é lavagem. Você não lava uma parte do corpo e o resto está limpo. É isso que ocorre quando você toma banho? Não, eu só vou lavar a cabeça. O resto está limpo. Não, irmão, é o corpo inteiro. É o corpo inteiro. Né? É o símbolo que deve ser cumprido segundo a ordenança de Deus, como nós lemos hoje, lá em Marcos 16:16. Né? É um símbolo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Né? E esse batismo é como? Imersão, é mergulho, é corpo inteiro. Né? Irmão, pois é o símbolo ou o sinal do que já foi lavado pela palavra, entende? A água é o símbolo ou o sinal do que já foi lavado pela palavra. É isso que Paulo está falando aqui. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Está falando do batismo. Você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso são as palavras usadas, mas essa água é um simbolismo. Você é morto, você é sepultado e ressuscitado. É isso. E o que sai disso? Muitas pessoas têm visto outras coisas. Irmão, eu vi um vídeo de uma suposta igreja aí, uma pseudo igreja, um monte de gente, sei lá quantas, era um galpão com um monte de gente, e cada uma ajoelhada de frente para um balde com água, água, assim, e o cara lá da frente, o falso mestre, falso pastor, falando lá, começou a falar e deu a ordem para que eles fossem batizados. Eles enfiaram a cabeça dentro do balde e tiraram, e o pastor falou que eles estavam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é batismo, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Tem gente batizando de tudo quanto é jeito aí, né? Esse homem e essas pessoas não foram batizadas na palavra, que porque se fossem, eles iam fazer conforme manda a palavra de Deus. Eles realmente estariam renovados e regenerados pelo Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo. Mas não. Vamos aqui, Romanos. E por que pela palavra, né? Por que pela palavra? Por que tem que ser pela palavra, né? É pela palavra. Romanos 10. Porque a fé, irmão, vem pelo ouvir. Entende? A fé vem pelo ouvir. Aquele que não ouve não tem condição de ser batizado. Ele simplesmente não crê, ele não pode ser batizado antes de ouvir a palavra. Por isso que nós não batizamos crianças. Ouvir aqui é entender, tá? Que a criança ouve, ela não é surda, ela só não entende, né? Vamos lá, Romanos 10, 16 e 17. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Viu? Nem todos podem ouvir, nem todos ouviram a pregação, não entenderam, não creram. E aí ele fala, por quê, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É pela lavagem da palavra. Você vai ouvir a palavra de Deus, você vai ser purificado, e aí sim você tem condição. É o que o eunuco vai falar lá. Eu creio. Então é lícito te batizar. Eles pararam num certo local onde tinha água, eles mergulharam lá e foi batizado o eunuco. Porque ele creu, é lícito, né? E ele fala aqui, aquele que tem a fé vem pelo ouvir, pelo entender a palavra, né? É isso.
e ouvir o quê? A palavra de Deus, que faz a lavagem do homem. Ele lava ele espiritualmente, né? Ele faz a mudança, né? A metanoia é feita neste homem. Deus tira o coração de pedra e bota o coração de carne, e bota a lei dele dentro desse coração. Aí ele se torna o quê? Um regenerado. É o que Tito vai falar. Foi regenerado e renovado pela obra do Espírito Santo. E que palavra é essa, meus irmãos? A palavra é as Escrituras. A palavra é Cristo, o Verbo encarnado. Cristo é a palavra de Deus, irmãos. As Escrituras falam dele do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Vamos ver alguns textos aqui, irmãos, que estão correlacionados com o que nós estamos estudando nesta manhã. Vamos lá em Salmo, livro de Salmo 119. Eu vou dar uma corrida aqui. Se bem que está acabando. Salmo 119, 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. O que vai purificar o jovem? A palavra de Deus. A lavagem, né? Pela palavra. João 15. João 15, verso 3. Aqui está mais explícito ainda, tá? Para falar, o pastor está falando besteira. Não, leia. João 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Que palavra é essa? É a minha? É a sua? Não, pela palavra de Jesus, de Cristo. Ele é a palavra. Ele é a verdade. João 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a purifica, santifica e lava. É lindo, né? É lindo isso, irmãos. Aleluia. Vamos lá em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro. Capítulo 1. Dos versos 22, 23 e 25. Diz assim a palavra de Deus, ó. 1 Pedro 1, 22, 23 e 25. Purificando as vossas almas pelo Espírito, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. Quem é a verdade? Cristo. E Ele é o quê? A palavra. E é a verdade de Deus. Bota isso, vai juntando as peças aí, irmão. Por amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Amai-vos uns aos outros ardentemente com o coração puro. Sendo de novo, gerados, lavados, né? Não de semente corruptível, mas de incorruptível. Pelo quê? Pela palavra de Deus. Aleluia. Viva e que permanece para sempre. A palavra do Senhor. Né? É você ouvir a palavra. É você acreditar em Cristo, né? O que Ele nos deixou aqui. A palavra é as Escrituras, irmão. É o que nós temos hoje. E graças a Deus, é o suficiente. Olha o verso 25, Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. É a palavra do Senhor, que vai te tirar dos seus delitos e dos seus pecados, que vai fazer com que você se arrependa e se volte para Cristo, aonde há salvação. É a palavra do Senhor. É a palavra.
2 Timóteo, capítulo 2, verso 19 ao 21. Todo o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual é o selo, né? O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. O que ele faz? Se lava, né? Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, que coisas são essas? A iniquidade que ele falou no verso 19. Será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. É por isso que Paulo está falando lá, para que Cristo fez isso para santificar e purificar esses vasos. Ele fala, purifique-se. Isso é uma ação nossa. Ele nos impele a fazer isso, mas Ele nos dá a capacidade de. Ele não só dá a ordem, Ele te capacita a se purificar, a se abster da imundície, a se abster dos pecados, do mal que há neste mundo. Purificai-vos, santificai-vos. Né? Para quê? Para quê? Para que esse vaso seja idôneo para uso do Senhor. Não é para o seu bel prazer. É para que o Senhor possa te usar. Para quê? Para a boa obra do Senhor. Para a boa obra do Senhor. Não as nossas obras, mas a obra do Senhor. Que obras são essas? Ele vai te apresentá-las. Não precisa correr atrás delas, não. Ela vai aparecer e você vai ter que fazer, porque Ele vai te preparar para isso. Porque você vai ter que ser o quê? Santificado e idôneo. E é o que Paulo vai falar aqui, que Cristo fez isso. Então é impossível que o verdadeiro cristão não se santifique. Que ele permaneça como um errante, que ele permaneça como um vivente qualquer. Não, ele te santifica para que você seja usado como vaso de honra. É isso. É isso. Irmãos, a palavra de Deus é um rio de águas purificadoras da alma, irmãos. Ela nos limpa, ela nos conduz ao caminho de Deus, onde há luz. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então quem tem a palavra de Deus não anda cegamente. Quem não tem, anda cego. Quem fica se guiando por esse cego, cego é, irmãos. Vai cair no abismo. Então, irmão, veja como são importantes os símbolos. Os símbolos, irmãos, foram instituídos por Deus. Então, use os símbolos. Você vai usar o véu, você vai usar a água, você vai usar a palavra, você vai usar os sacramentos, o pão, o vinho, a cruz. São símbolos. São símbolos. E devemos, irmãos, em obediência a Deus, fazer uso deles. Tirem os símbolos e o evangelho é destruído. O evangelho é destruído. Existe um oráculo de Deus, irmãos, que eu quero que os irmãos vejam, sem forçar o texto a nos dizer qualquer coisa, o que queremos. Vocês sabem que eu não faço isso, que eu não forço o texto aqui. Mas ele vai nos ensinar muito, como também vai testificar acerca de tudo que temos dito nesta manhã. Vamos ver 1 João 5. Primeira epístola de João,
capítulo 5. É lindo. Muitos têm renegado esse texto, falando que é um texto espúrio. Vão pagar caro por isso. E esse texto vai nos esclarecer acerca do que nós estamos falando aqui hoje, irmãos. 1 João 5, versos 6 a 8, diz assim a palavra de Deus: este é aquele que veio por água e sangue. Aleluia. Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Irmãos, quem veio da água e do sangue? O Senhor Jesus Cristo. Quem é a palavra? O Senhor Jesus Cristo. E o que Paulo está falando lá? Que foi feito a lavagem pela água e pela palavra. A lavagem da água pela palavra. Então, esses textos estão ligados uns aos outros. Por quê? Porque João falou que 3 vêm testificando, de Cristo. Quem são esses 3? O Espírito e a água e o sangue. E esta água e este sangue é que nos purifica e nos santifica de todo pecado. Porque o Senhor Jesus Cristo, enquanto estava na cruz, ele foi perfurado. Diz a palavra do Senhor: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Foi esse derramar da água e do sangue que nos purificou de todo pecado, que nos tirou da imundície, que nos tirou do lamaçal de pecados onde nós vivíamos. E como é que a gente sabe disso? Pela palavra, que nos constrange, pela palavra que nos deixa constrangido, porque pecamos contra o Senhor. É essa palavra, é a água e o sangue do Cordeiro de Deus. Foi isso que nós celebramos hoje, a morte do nosso Senhor. Fazer isso em memória de mim, anunciando a minha morte até que eu volte. Anunciando a água, anunciando o sangue, anunciando a sua morte, porque o texto de 1 João fala: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. É lindo esse texto. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito dele é que testifica isso. Como é que ele testifica? Em nós. O Espírito Santo testifica isso em nós. Abre o nosso entendimento e fala: vocês foram lavados, não só pela água, mas pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo de Deus. Irmãos, a água está ligada ao sangue do nosso Senhor, como a palavra. E o Espírito está ligado a todos eles. Eles concordam entre si, ou seja, eles testificam de Cristo na terra. Em nós.
porque eles todos juntos, eles são a verdade. E a palavra é a verdade de Deus. E a palavra é Jesus Cristo. E eu concluo. A ordem é: amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Se deu por ela e morreu por ela. Para quê? Para nos santificar pela lavagem da água e do sangue com a sua palavra, que é a verdade de Deus. O instrumento de limpeza, o símbolo é a água, pela palavra, ou seja, pela pregação do Evangelho e a sua mensagem do sacrifício de Cristo pela igreja. Entende? É essa palavra que vai nos levar à mensagem. Qual é a mensagem, pastor? O sacrifício de Cristo pela igreja. Esta é a mensagem. Cristo se sacrificou por nós, por amor. E assim, vós, maridos, se sacrifique pela sua esposa, por amor. Portanto, irmãos, o motivo de Cristo ter se entregado pela igreja foi para purificá-la, porque Ele a limpou com a lavagem da água e do sangue, que é a sua morte sacrificial. Eu termino com um texto. Romanos 6, versos 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim andemos nós lavados, purificados e santificados por Cristo, pela água e pelo sangue. Amém? Deus edifique as nossas vidas com esta palavra. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã.